uma santa noite com o Padre Pio. Ele nos acompanha hoje. Eu fiquei tão feliz com esse testemunho desses nossos dois guerreiros, o Alexandro e o Francisco. É sinal de que a graça de Deus vai sendo derramada nesse exército de São Miguel. E Deus vai se levantando para levantar homens novos, mulheres novas, homens e mulheres renovados pela ação da graça de Deus. E eu começo dizendo para você uma frase forte do Padre Pio. Enquanto eu preparava essa live, essa frase ficou ecoando no meu coração. A frase é a seguinte: a maior caridade é aquela de tirar as almas de Satanás e ganhá-las para Cristo. Essa é a maior das caridades. Não existe outra igual. Arrancar as almas de Satanás e entregá-las para Cristo. Quando a gente vê o testemunho desses nossos dois irmãos que foram resgatados, não foi pela irmã Maria Raquel, pelo irmão Luiz Maria, por mim, não. Esse resgate aconteceu porque existe um exército de São Miguel. Por que tantos testemunhos acontecem? Porque há um exército que reza, há um exército que jejua, há um exército que se doa e intercede uns pelos outros. Quando você coloca a sua oração no chat, são quantos dos nossos irmãos e irmãs a cada dia na live que reza: estou contigo, que Deus te abençoe, nós vamos vencer. E a gente vai colocando as intenções e vamos rezar juntos. E Deus ouve o clamor que é entregue a Ele por meio de Nossa Senhora, por meio dos santos anjos, nesse maravilhoso exército. Cada alma é tocada pela graça. Então você coopera com os sacerdotes, você coopera conosco aqui do quartel-general, porque essa é uma família que ajuda as almas a serem arrancadas das garras de Satanás e serem mais uma vez entregues a Cristo. É isso que é a obra do exército de São Miguel: levar todas as almas que nós pudermos a Cristo. Esse ato que você fez agora de compartilhar, você foi alguém que foi ajudar aquela pessoa que estava nas garras do inimigo, vivendo no pecado, vivendo como se Deus não existisse, e traz essa pessoa de volta para Cristo. É uma graça grande. A Maria Raquel estava falando, no vídeo de hoje a gente comentou muitas histórias do Padre Pio, falávamos como ele nos ensina a importância do arrependimento, a importância do propósito de mudança de vida na confissão, a importância da gente querer mudar. Enquanto a irmã Maria Raquel falava, eu ia lembrando dos testemunhos que eu li, falando de confissão, como eu fiquei também muito tocado, eu fiquei verdadeiramente emocionado de cada testemunho que eu ia lendo. Não dava para eu contar todos no vídeo, quantas graças o Senhor fez nesse exército de São Miguel. Mais bonito é ouvir o testemunho dos sacerdotes, os sacerdotes que vêm nos agradecer pelas almas que estão mudando de vida, os sacerdotes que vêm dizer: bendito exército de São Miguel, que tem me dado tanto trabalho e tem me feito tão feliz. Bendito exército de São Miguel, que tem me dado tanto trabalho e tem me feito tão feliz, porque a alegria do sacerdote de regenerar as almas é imensa. O Padre Pio falava que ele era duro às vezes, mas ele era duro com o pecado, e às vezes ele era firme com o pecador, e ele não dava absolvição, às vezes aquele pecador ia triste, mas com a dor daquela negação, depois ele voltava já profundamente arrependido. E os penitentes falam da doçura que o Padre Pio acolhia quando ele sentia que aquele penitente estava arrependido, porque ele tinha o dom de ler os corações. As pessoas que participavam da missa do Padre Pio nunca saíam do mesmo jeito, porque tal era o amor do Padre Pio e tal era a união dele com o Santíssimo Sacramento. Naquela hora ele estava crucificado com Cristo. E as pessoas que iam à missa sentiam uma profunda contrição e não conseguiam voltar do mesmo jeito. E um sacerdote conta que ele tinha uma visão espiritual. Quando a cortina do confessionário do Padre Pio se abria um pouco e ele conseguia ver o Padre Pio absolvendo, quando o Padre Pio levantava a mão, daquela mão chagada brotava sangue, o sangue do Padre Pio. Mas naquela hora aquele sangue brilhava e aquele sacerdote via, em primeiro lugar, o próprio Cristo absolvendo. Mas não somente essa absolvição, ele via que aquele sangue era o sangue do Padre Pio vertido também. E eu queria contar para você um testemunho de um sacerdote
sobre o sacramento da confissão. Porque às vezes a gente escuta muitos testemunhos de cada um de nós, penitentes, que vai confessar com o sacerdote e somos regenerados. Mas o que um sacerdote pensa da confissão? E eu recolhi aqui o testemunho do padre Michael. Ele uma vez estava num ônibus e tinham várias pessoas idosas que começaram a perguntar para ele como era o sacramento da confissão, como era esse sentimento de ser um confessor. E aí perguntaram para ele, e olha o que o padre disse. Ele dizia assim: o que eu vejo na confissão? E ele respondia: em primeiro lugar, eu vejo a misericórdia de Deus agindo. Olha a frase desse sacerdote, o padre Michael: eu fico face a face com o poder esmagador e transformador do amor de Deus. Palavras fortes. É o poder esmagador e transformador do amor de Deus quando você se confessa. Quem está dizendo isso é um sacerdote. Vejo de perto o amor divino e isso me lembra como Deus é bom. Essa frase, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, ela se torna profundamente real no sacramento da confissão. Ele vê também vejo uma pessoa que ainda está lutando, um santo em fabricação. Ele conta que quando ele vê as pessoas se confessando, talvez 1-2 vezes por semana, ele vê um santo em fabricação. Ele vê alguém que está derramando o seu sangue para ser santo e santo de verdade. Perguntaram para ele, esses idosos que estavam no ônibus: e o senhor fica lembrando dos pecados? Ele disse: não fico me lembrando dos pecados. Ele fala: não é quando a gente vê um pôr do sol belíssimo num lugar que a gente nunca esteve, ou quando a gente visita um lugar extraordinário que aquilo fica guardado na memória. Não, os pecados vão se amontoando e é como um gari, como um lixeiro que fica recolhendo lixo todas as vezes. Talvez ele se lembre uma vez de uma montanha de lixo maior do que a outra que ele recolheu, mas ele disse: eu não fico me lembrando dos pecados, não fico me lembrando. Ele falou: eu fico me lembrando da misericórdia de Deus. Sinceramente, uma vez que a pessoa percebe que o sacramento da confissão não tem tanto a ver com o pecado, mas sim com a morte e ressurreição de Cristo, que vence na vida de alguém, então os pecados perdem o seu brilho, e o brilho agora é da vitória de Jesus. É muito forte isso. Depois ele começou a falar com aqueles idosos que perguntavam para ele sobre a fraqueza dele. Ele contava que quando ele ouve as confissões, ele se sente muito humilhado e se reconhece humilde, porque ele vê que muitos pecados que ele cometia e não reconhecia, quando as pessoas se confessam, naquela hora ele vê que ele não tinha reconhecido aquele pecado dentro dele, e naquela hora ele se torna mais humilde, porque ele se reconhece pecador. Ele vê a própria alma e ele diz: para um sacerdote, o confessionário é um lugar que dá medo. Nem me atrevo a lhe contar quão humilde me sinto quando alguém se aproxima da misericórdia de Jesus através de mim. Aí ele vai contando essas histórias. Mas por que a confissão ela pressiona tanto um sacerdote? E ele fala: pela maneira como Jesus confia a um sacerdote de ser instrumento da misericórdia. E aí ele conta que o pai dele era um ortopedista muito conhecido, que tinha reabilitado muitas pessoas que não conseguiam andar, não conseguiam mexer os braços. E quando o pai dele se aposentou, ele reuniu a família inteira e fez um discurso e disse: eu levei o movimento de volta a muitas pessoas e fiz de muitas pessoas felizes aqui na terra, mas um trabalho muito maior do que o meu é do meu filho Michael, que ele leva as pessoas a se encontrarem com uma vida plena, e ele salva as almas dessas pessoas. O trabalho dele é muito maior do que o meu. É claro, o sacerdote é o médico das almas. Ele fala que o confessionário é um lugar poderosíssimo. Tudo o que eu posso fazer é oferecer a misericórdia, o amor e a redenção de Deus. E ele fala: eu me sacrifico por você. Ele falando com cada penitente: eu me sacrifico com você. E ele fala: quando o padre confessa, ele assume as responsabilidades. E ele conta a história dele. E com essa história do próprio padre Michael se confessando, eu queria que você prestasse muita atenção, para você entender o que acontece quando você se confessa.
Quando um padre escuta as confissões, por fim, então, ele assume essa responsabilidade. E ele conta o que aconteceu com ele. Uma vez, depois da faculdade, quando eu era estudante, eu fui me confessar, depois de muito tempo e de muitos pecados. E o padre me deu como penitência rezar apenas uma Ave Maria. Eu fiquei surpreso. Padre, o senhor ouviu tudo o que eu disse? Sim, disse o sacerdote. E não acha que eu deveria receber uma penitência maior? Ele me olhou com grande amor e me disse: não, esta pequena penitência é tudo o que eu lhe peço. Depois de ficar pensando um pouco, o sacerdote disse: mas saiba que eu farei jejum por você nos próximos 30 dias. Eu fiquei sem palavras. Eu não sabia o que fazer. Ele me disse que o catecismo ensina que o sacerdote deve fazer penitência por todos aqueles que se confessam com ele. E lá estava ele, assumindo uma penitência forte pelos meus pecados, 30 dias de jejum, por causa de todos aqueles pecados derramados, e ele deu a ele uma Ave Maria. É isso que São João Maria Vianney fazia. Quando ele confessava, ele passava a noite em sacrifício, em oração, em jejum, por causa daqueles muitos pecados que ele tinha ouvido, e ele dava penitências pequenas. E ele reparava na sua própria carne, na sua própria vida. Por isso a confissão revela a alma do sacerdote, revela a disponibilidade para sacrificar a sua vida, oferecendo a misericórdia de Deus. E ele diz, encerrando esse testemunho, Padre Maico: lembre-se, a confissão é sempre um lugar de vitória. Independentemente se a sua confissão talvez seja a segunda da sua vida, ou talvez você já tenha se confessado mais de 500 vezes, lá é sempre um lugar de vitória. Não esqueça dessa frase do Padre Pio: a maior caridade que pode se fazer a uma alma é arrancar aquela alma das garras de Satanás e entregá-la para Cristo. Veja aí o Padre Pio praticando a caridade. Olha ele no confessionário agora, a fila de pessoas esperando para se confessar, e lá ele praticava a caridade sem fim, arrancando as almas de Satanás. Essa é uma noite de vitória.